Nem tudo que machuca é físico, nem toda dor sangra. E amadurecer, bom, quase nunca é um processo gentil. Se você joga Reverse 1999, provavelmente enxerga a imunidade da Vertin, a tempestade, como um prêmio. O clássico dom do protagonista, a prova máxima de que ela é especial. Afinal, ela é a única capaz de caminhar ilesa enquanto o mundo acaba. Mas o jogo te enganou. Ele escondeu, bem debaixo dessa bênção, uma sentença cruel e silenciosa. Porque o verdadeiro poder da Vertin não é sobreviver, é ser obrigada a continuar viva, sendo a testemunha solitária, enquanto absolutamente tudo e todos que ela ama desaparecem no ar. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, e no vídeo de hoje nós não vamos apenas recapitular a lore, nós vamos dissecar essa maldição camada por camada. E se você acha que já entendeu a mente da Vertin só por ter jogado a campanha, eu te garanto uma coisa, o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você enxerga cada olhar, cada silêncio e cada escolha dessa garota. Na ficção, nós somos condicionados a idolatrar a figura do escolhido, aquele herói único, o único digno de empunhar a espada lendária, o único com poder suficiente para salvar o mundo. O normal é a narrativa de vender essa singularidade como um prêmio, o troféu máximo de um protagonista, mas Reverse inverte essa lógica de um jeito cruel. A singularidade da Vertin nunca foi uma coroa, ela sempre foi uma sentença. Dizer que a jornada dela é uma tragédia pode soar estranho no início. Pense nos gregos antigos, a tragédia clássica exige um herói que cai por culpa do próprio orgulho, um erro fatal que o arrasta inevitavelmente para a ruína. Mas a Vertin, a garota que superou o tempo, não despencou por uma falha de caráter. Ela nasceu amaldiçoada com a imunidade. A ruína dela foi um roteiro escrito por forças completamente fora de seu controle. E é isso que acreditamos. Mas é aqui que o jogo brinca com a nossa mente, porque se você olha de perto, bênção e maldição são apenas dois lados da mesma moeda, e talvez parte do castigo de Vertin tenha sido causado por ela mesma. A imunidade da Vertin é o que permite que ela siga em frente, resgate pessoas e tente remendar um mundo despedaçado. E esse é o grande dom dela. Mas o preço, o sofrimento da Vertin, não nasce do poder de sobreviver à tempestade. Nasce das memórias que esse poder a obriga a carregar. Enquanto o mundo inteiro é apagado e perdoado pelo esquecimento, ela é a única forçada a lembrar de cada rosto que se foi. Esse é o verdadeiro gatilho de sua dor. A teoria dramática nos ensina uma receita clara: orgulho, queda e reconhecimento. Mas Reverse pega essa receita clássica e troca a sua peça central. A dor de Vertin não é ter cometido um erro fatal, é ter sido a única a sobreviver a ele. E é exatamente essa engrenagem oculta que nós vamos destrinchar agora. A tragédia de Vertin começou a ser escrita quando ela mal tinha altura para alcançar a maçaneta das portas trancadas da Fundação Santipalov. Ela era uma criança movida por uma curiosidade incontrolável, daquelas que não aceitam um não como resposta. Mas a Fundação não é um lugar para mentes livres, é um lugar feito para cortar as asas de quem tenta voar. Para quem está de fora dessa história, o mundo de Reverse está sendo engolido por um pesadelo implacável, chamado de tempestade, uma chuva bizarra que cai para cima e arranca eras inteiras da realidade, literalmente rebobinando a história. O único refúgio seguro, a Fundação, uma cidade gigantesca que se fechou atrás de muralhas impenetráveis para assistir ao fim do mundo de camarote, protegida da tempestade. Lá dentro, os arcanistas, os verdadeiros donos da magia, são tratados como meros peões por um grupo de humanos responsáveis pelo apocalipse. E para garantir que as novas gerações abaixem a cabeça, a Fundação tomou a saída dos covardes, apagou o passado, criou um ambiente sufocante em preto e branco, moldado pela doutrinação e pelo medo. Mas sempre existe alguém procurando pela cor, e essa era a Vertin. Ela faz perguntas proibidas e, em troca, foi jogada em celas geladas. Passou fome, sentiu frio na pele, foi alvo da repressão armada da Fundação, e o mais assustador, nada disso quebrou sua vontade. Muito pelo contrário, só alimentou seu orgulho. O orgulho é um veneno silencioso. A gente costuma associá-lo à arrogância de um vilão, mas ele também se esconde na esperança inabalável de um herói. A fé de Vertin na própria inteligência era absoluta. Ela formou um grupo de crianças revolucionárias, convicta de que se elas cruzassem aquelas muralhas, a liberdade as receberia de braços abertos. Ela tinha certeza de que sua genialidade blindaria as pessoas que amava contra os horrores do lado de fora, até que os portões finalmente se abriram. Imagine a cena, o sorriso no rosto, as mãos dadas, o gosto da vitória na ponta da língua. Plano de fuga era perfeito, e mesmo assim foi esmagado no instante seguinte, porque a tempestade não negocia com crianças. Assim que pisou no mundo real, a ilusão de controle de Vertin desmoronou. Aquele mundo não era tão simples de domar quanto os castigos da escola. Vertin foi forçada a assistir
assistir, de olhos arregalados e impotente, seus amigos derreterem e virarem poeira na chuva. Os mesmos colegas que acreditaram nela, sendo despedaçados por causa de uma rota que ela mesma traçou. A genialidade e a rebeldia dela não foram as chaves para a liberdade, foram a bússola para o matadouro. Mas o castigo definitivo ainda estava por vir, sobreviver. Enquanto todos ao seu redor sumiam no ar, ela foi a única que continuou de pé, intacta. A sua busca desesperada por liberdade a deixou ainda mais acorrentada pela culpa. Ali, do jeito mais cruel e visceral possível, a sua imunidade, a sua maior bênção, se revelava como sua pior maldição. Só que se você acha que nós já chegamos no fundo do poço da mente de Vertin, prepare-se, porque a verdadeira ferida, o segredo mais obscuro que nos traz a conclusão desse vídeo, está escondido no que acontece depois que a chuva acaba. Para a Fundação, Vertin é a Timekeeper, a salvadora blindada, a guardiã do futuro perdido. Para Manus Indact, ela é uma anomalia, um inseto no sistema, a prova viva de que a humanidade fracassou e um novo mundo pode ser escrito. Mas a verdade é que Vertin nunca coube nessas embalagens. Ela não começou essa jornada com o objetivo heróico de salvar o mundo, e muito menos de destruí-lo. Ela só queria uma coisa: encontrar um jeito de parar de perder as pessoas. Os poderes arcanos dela são quase irrelevantes, perto da força bruta de outros arcanistas. Ela é fraca demais para ser tratada como uma divindade, mas estranha demais para ser aceita como uma humana comum. A grande vantagem de Vertin nunca foi a inteligência insuperável, foi ser estruturalmente um alienígena em qualquer lugar que pise, e não existe nada mais solitário do que não pertencer a nenhum lugar. Isso fica assustadoramente claro no capítulo 5, na ilha de Apeiron. Imagine um culto de Pitágoras levado ao extremo, uma sociedade que reduz o universo e a alma humana à pura matemática. Lá, cada indivíduo é definido por um número que dita a sua essência e o seu destino. E no meio desse sistema perfeito e rígido, a escola de números, e principalmente a 37, classificam Vertin com o número definitivo, o zero. É explicado depois que o zero é a origem, o centro imóvel do eixo. Nas palavras de 210, enquanto todas as outras coisas mudam, o zero permanece o mesmo. Ele não é positivo e não é negativo, ele apenas é. E essa é a radiografia mais brutal da Timekeeper. Quando a tempestade cai e o tempo é devorado, as pessoas ao seu redor somam ou subtraem. São transformadas ou apagadas para sempre, mas Vertin continua lá, intocada, congelada. Se você já assistiu Frieren, conhece o peso asfixiante de ser aquele que fica para trás, a elfa que não envelhece, condenada a assistir aos amigos humanos murcharem com o tempo. Mas existe uma diferença cruel aqui. Frieren absorve essa dor gota a gota ao longo de décadas pacíficas. Vertin foi afogada nisso de uma vez só, ainda criança, debaixo de uma chuva que não perdoa. Enquanto Frieren tem o luxo de viver anos ao lado de alguém, Vertin tem apenas dias, e às vezes meras horas. Mas o número zero esconde um abismo ainda maior. Ele também simboliza o vazio, a barreira neutra entre dois extremos. Vertin está presa no meio-fio, entre humanos e arcanistas, entre as correntes da Fundação e a loucura da Manus. E ser esse nada tem um custo silencioso. Vertin nunca consegue se entregar por inteiro a ninguém. E não confunda isso com desconfiança. O nome disso é terror. Lembra do arco das eleições? Mesmo depois de finalmente reunir um time em quem confiava, Vertin pediu em segredo para Lilia ajudar as garotas a fugirem da Fundação, caso quisessem, mesmo que isso significasse deixá-la para trás. Ela prefere aceitar o abandono, a correr o risco de machucá-las. No fundo, Vertin morre de medo de não merecer ser amada. Quando 210 a chama de zero, ele deixa claro que isso não é um elogio à sua resiliência, é o diagnóstico de uma maldição. Pense na matemática básica. Se você multiplica qualquer número, não importa o quão grandioso ele seja, por zero, o resultado é zero. O maior trauma da Vertin é o pânico constante de que, ao se aproximar demais, ao tentar multiplicar a própria felicidade, ela acabe anulando a vida de quem está a seu redor. Exatamente como aconteceu na sua infância. Quando ela hesita em criar laços profundos, não é por ser fria, é porque ela acredita ser um buraco negro disfarçado de garota. O mundo de Reverse é viciado em rótulos, humanos ou arcanistas, Fundação ou humanos. Mas Vertin rasga essas caixas. Schneider, Regulus, Druvis, Soteb, Soneto. Ela arrasta essas pessoas para o seu redor e luta por elas, sem nunca perguntar de onde vieram. E isso não acontece porque ela é a heroína perfeita que superou seu passado. Acontece por pura e simples solidão. Para quem sobrevive no escuro, apavorada com a própria sombra, qualquer mão estendida não é uma aliança política, é só um pouco de ar para alguém que está sufocando há muito tempo.
A crueldade suprema da tempestade não é a morte, é o apagamento. E fazer o mundo inteiro esquecer de que você sequer existiu. E é exatamente contra esse silêncio absoluto que a Vert entrava a sua guerra mais solitária. Ao longo da sua jornada, ela finalmente experimentou o mundo que tanto sonhava em ver, mas o preço desse sonho foi terrível. Para cada lugar fascinante que ela descobria, ela precisava assistir ao seu fim. Para cada nova amizade, uma despedida. E como a única forçada a carregar o peso desse luto, ela começou a guardar as memórias daquilo que o mundo descartou. Tudo trancado lá dentro de sua maleta. A gente costuma olhar para essa maleta como uma ferramenta mágica incrível, um refúgio imune ao tempo, mas na prática, pense nela não como um truque de magia, mas como um cemitério portátil. Cada foto revelada, cada bugiganga guardada ali dentro é a prova documental de que o mundo falhou. Enquanto a Fundação trata a tempestade com frieza de relatórios burocráticos e a Manos reage com o fogo do fanatismo, a Vertin lida com o apocalipse através da devoção e do luto. A cada sorriso que ela troca lá fora, ela já sabe que está conversando com um fantasma com prazo de validade. A maleta é o fardo de ser a zeladora do cemitério do tempo. E não se engane, a maleta não cura a ferida. Mesmo conseguindo abrigar os arcanistas, os humanos continuam derretendo diante de seus olhos. E quando a chuva para e eles somem, o que sobra é apenas a promessa cruel de se lembrar, a obrigação de nunca esquecer, simplesmente porque ela é a única testemunha do que restou. Mas aqui nós chegamos à pergunta que quase ninguém se faz. Se a Vertin sabe desde criança qual é o preço exato de amar alguém nesse universo, se ela sabe que o mundo pode apagar essas pessoas num estalar de dedos, porque ela continua estendendo a mão. Se o objetivo fosse pura e simples sobrevivência, a lógica mandaria ela fazer o oposto, se fechar, erguer muros, transformar rostos em estatísticas, exatamente como a Fundação faz. É a mesma crise existencial que Nier Automata esfrega na nossa cara o jogo inteiro. Será que vale a pena sentir, amar e formar laços se no fim tudo está programado para ser apagado e reiniciado? E a Vertin, assim como os androides de Nier, dá a resposta mais dolorosa possível. Vale. O fechamento emocional seria o caminho mais fácil, mas em silêncio, debaixo do guarda-chuva, ela escolhe o oposto, mesmo com a maleta pesando as almas de quem já se foi, mesmo sabendo que a estrada à frente promete ainda mais perdas, porque ela conhece a agonia de perder, sim, mas ela também se viciou na esperança de salvar. Lembra quando ela resgatou a Regulus? Ela não ligou se seria punida, ela não ligou se a própria Regulus a rejeitaria depois, ela só queria que um coração continuasse batendo, e ela repetiu isso uma pessoa após a outra, não porque é a heroína da história, mas porque salvar o outro é a sua única trincheira contra a loucura. A certeza sufocante de que todos vão embora só pode ser calada pela esperança minúscula de que talvez alguém consiga ficar, e esse é o maior e mais cruel paradoxo de Reverse. Para tentar parar de sofrer, a Vertin é obrigada a caminhar por uma estrada pavimentada de dor. Soneto, Soteb, Druvis, Lilia, Anjunala, ela reúne todas elas, não por obrigação do cargo, mas porque mesmo depois de o mundo ter arrancado tudo dela, ela comete o seu ato supremo de rebeldia. Ela escolhe se importar. A imunidade da Vertin protege a carne, mas nunca foi um escudo para sua mente. A tempestade falha em apagá-la, mas o luto, a culpa e o terror da próxima perda sobrevivem, intactos, habitando a cabeça dela a cada nova era. A verdadeira coragem da Vertin nunca foi a ausência do medo. A coragem dela é saber no detalhe o preço dilacerante de perder e escolher amar mesmo assim. E só depois de engolir toda essa verdade que a gente finalmente tem estômago para voltar à frase que abriu esse vídeo e entender o peso do que ela realmente significa. No fim das contas, a verdadeira tragédia da Vertin nunca foi a dádiva de sobreviver à tempestade, foi a maldição de ser a única condenada a acordar no dia seguinte. A Fundação tentou reduzi-la a uma simples engrenagem do sistema. A Manos tentou transformá-la em um símbolo profético, e a própria dor, de tão densa e asfixiante, tinha tudo para anestesiar a sua mente e transformá-la em uma casca vazia. Mas a Vertin diz não. Ela se recusa a aceitar o roteiro cruel que o mundo tentou lhe enfiar goela abaixo. Ela continua arquivando as memórias, continua estendendo a mão no escuro e continua caminhando firme por cima dos escombros de eras que viraram pó. E enquanto ela mantiver essa marcha solitária, carregando a maleta pesada pelas almas que salvou e rasgada pelas que deixou escapar, a Vertin continua sendo a contradição mais bonita e dilacerante de Reverse, a pessoa com o maior número de motivos no mundo inteiro para simplesmente desistir e que ainda assim escolhe dar o próximo passo. É com essa porrada reflexiva que a gente fecha o mergulho de hoje. Mas olha, se você curtiu essa pegada mais densa e filosófica e voltada para a narrativa, não ouse de sair do canal ainda. Clica aí no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, onde a gente destrincha a anatomia da dor e analisa como escrever um arrependimento. Eu te garanto que o nível de escrita e imersão lá estão tão pesados quanto esse. Então, de qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Espero que de verdade que vocês tenham curtido essa jornada. Valeu, falou e foi! Everything
without exception, was reversing. Don't forget me. Virgin, do you want to be the timekeeper?